Nesse vídeo eu vou trazer 3 dicas essenciais para quem vai fazer a segunda fase da OAB em Direito Penal. Então, fique comigo até o final, eu tenho certeza que esse conteúdo vai valer muito para você, tá? Antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, se você gostar do meu conteúdo, peço para que você se inscreva no canal para você me ajudar aí com os próximos vídeos, né? Você deixe seu like, se eu gostei, e compartilha com um amigo, tá bom? Nesse vídeo aqui, o que você vai ver, né? Eu vou trazer 3 dicas de como você cresce no seu conteúdo em direito penal, né? Como você cresce no seu conteúdo prático, né? Vou trazer 4 dicas, né? Como você cresce no seu conteúdo prático e também sobre a construção da sua peça, né? Como que você vai fazer essa construção, como que você constrói, tá bom? Então eu peço para você dar uma olhada aí também aí nas descrições, né, do vídeo, que eu tenho um curso completo da segunda fase da OAB em Direito Penal. Se você gostar do meu conteúdo, se você gostar de mim como professor, do conteúdo que eu trago para você, se você, eu me identificar, se você se identificar como aluno e você me identificar como professor, peço que você dê uma olhada lá, dá uma chance, clica no link aí da descrição, dá uma olhadinha lá, tem uma aula grátis para você ver também, para que você tire da dúvida, né? E fique esperto no meu canal, porque nos próximos dias aí eu vou lançar bastante vídeo, né, falando sobre direito penal, trazendo várias dicas para vocês, né, durante toda a preparação, né? Então vou trazer vídeos como você estrutura a sua peça, como você identifica a sua peça, né, como você identifica as teses de defesa. Vou trazer também vídeos de defesa, né, de tese de defesa criminal. Vou trazer vídeos também de todas as peças que caem na OAB, né? E vou fazer no finalzinho eu dou ali uma revisão bem legal antes da prova. Então, se você se identificar comigo como professor, se você gostar do meu conteúdo, se a minha fala, se a minha explicação for de fácil entendimento para você, peço que você acompanhe durante todo a jornada, que eu vou trazer vídeos importantíssimos para que você passe na segunda fase da OAB. Tá bom? Então, sem mais delongas, sem mais nada, já foram 2 minutos de vídeo. Eu quero trazer 3 dicas aqui para vocês. A primeira dica é como você cresce no conteúdo de direito penal, depois no prático e depois também na construção da peça. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu fiz um slidezinho para você acompanhar. Então, como que você cresce no conteúdo em direito penal? Eu indico para vocês duas coisas, tá? A primeira delas, código, lei seca e também questões, tá? Como que é esse código lei seca? Quando você vai fazer a segunda fase da OAB, lá no dia você pode levar o seu código, correto? Se você não tem familiaridade com o código, se você não tem costume de folhear o seu código, você vai ter muita dificuldade em encontrar artigos, de encontrar tese de defesa, né? Então eu sempre falo para os meus alunos que é muito importante que você tenha familiaridade com o Código Penal. Bom, então, se você já tem, se você ainda não tem, eu vou recomendar um livro depois aqui para vocês, nos próximos vídeos, mas se você já tem aí um livro de direito penal para fazer a segunda fase, eu aconselho você já a começar a estudar por ele. Não rabisque, tá? Se você rabiscar no dia lá, pode ser barrado. Utilize ele sem rabiscar o código. Mas essa familiaridade com o código vai ser muito importante para você. Porque no dia, na hora, é difícil, é complicado você acompanhar, por exemplo, se você tem um notebook, se você tem um desktop, um computador, e você estuda por esse computador, quando você pesquisa, quando você tem costume de olhar a legislação, por exemplo, no site do Planalto ou em qualquer outro site aí, depois, na hora, é diferente. E quando você muda, tipo assim, ó, você tem que aplicar aquilo que você treina, né? Se você entra numa luta, por exemplo, se você entra numa luta, se você não aplica aquilo que você treinou, a chance de você perder essa luta é gigantesca, né? Então, quem que vence a luta? Geralmente é quem aplica o que treinou, né? Tem um grande mestre que falou uma vez, né, que ele não tem medo, por exemplo, de uma pessoa que treina 1000 chutes, mas ele tem medo de uma pessoa que treina o mesmo chute 1000 vezes, né? Porque esse cara é expert nisso. Então, se você treinar no código, se você estudar pelo código, tiver familiaridade com o código, folhear, lembrar onde está, isso vai fazer uma memória muscular, entendeu? E você vai conseguir resolver melhor essas coisas. Questões. O que são questões, gente? Questões tem 2 sites, na verdade, que eu vou recomendar para você. O primeiro deles é o Que Concursos e o segundo é o OAB de Bolsa. E vocês vão fazer questões de direito penal lá, né? Voltadas para a OAB ou não, né? Por exemplo, você está estudando pelo código aqui.
Aí você leu lá a parte geral do código. A primeira parte, vamos no estado de necessidade, vai. Você leu ali as cláusulas de excludente, né? Aí você viu lá estado de necessidade. Vai lá no site do Q-Concurso, ou vai no site do OAB de Bolsa e procura questões falando sobre estado de necessidade. Porque isso daí vai fazer com que você fixe, né, o seu entendimento, que você pratique aquilo que você está estudando e também você comece a entender a forma como a FGV cobra. Então, se você combinar esses dois aqui, né, o seu conteúdo em direito penal ele vai ser riquíssimo, né, e você vai conseguir, você vai se dar melhor na prova, tá bom? Segunda dica que eu quero dar para vocês é como crescer no conteúdo prático em direito penal, né? Como que você, na prática, como no conteúdo prático, aqui é conteúdo teórico, correto? A teoria, que você precisa entender, você precisa saber o que é direito penal. E depois você precisa também crescer no conteúdo prático, ou seja, a peça, né, a identificação dela e tal, tudo mais. Então, eu trouxe aqui 4 pontos essenciais que você precisa para você crescer no conteúdo prático em direito penal. A primeira coisa, quais peças caem no OAB segunda fase? Você precisa entender quais peças caem, né? Quais peças caem e quais peças você precisa estudar, tá bom? Segunda coisa é como você identifica a peça e quais as fases do processo. Ou seja, você tem que entender as fases processuais. Se você entender o passo a passo do direito processual, penal, então você vai conseguir identificar a peça de forma fácil, bem rápido. Vou te dar um exemplo da fase. Por exemplo, imagine que o examinador traga lá para você um caso de prisão em flagrante. E se ele terminar com você sendo intimado, qual peça você vai ter que construir na segunda fase? Relaxamento de prisão em flagrante. Por quê? Porque o examinador terminou com uma prisão em flagrante. Então, se ele terminou com uma prisão em flagrante, você não vai fazer uma resposta à acusação e nem alegações finais, correto? Se, por exemplo, a prova, se o enunciado terminar com o Ministério Público apresentando a denúncia, e você sendo citado da denúncia, você vai fazer uma resposta à acusação, né? Então, você não vai fazer alegações finais. Então, tem vários pontos. Eu vou trazer um vídeo completo sobre isso, como você identifica a peça. Então, se você inscrever no canal, deixar seu like aí, esse vídeo vai ser recomendado para você nos próximos dias. Se você tiver, talvez, o tempo que você está assistindo aí, já tem esse vídeo. Só você procurar no meu canal aí que vai estar disponível, tá? Aprender a estruturar a peça, também vou trazer a aula como que você estrutura a peça, ou seja, como que você vai fazer o endereçamento, a qualificação, como que você faz as divisões ali dos fatos e do direito, né, e dos pedidos. Então, aprender a estruturar a peça é importantíssimo, importantíssimo, porque no dia da prova você vai ter que ter isso na sua cabeça, né? Você não vai conseguir fazer uma prova se você não aprender a estruturar a peça, se você aprender qual a estrutura de cada uma, porque cada peça tem uma estrutura. Por exemplo, a resposta à acusação e a alegações finais são iguais, né? A revisão criminal também, né? Agora, os recursos já são diferentes. O recurso você vai ter que interpor o recurso para um juiz e razões para outro, né? Então, você interpõe para o juiz de primeiro grau, por uma apelação, por exemplo, e você coloca as razões ali para o Tribunal de Justiça do Estado, que o examinador te der ali no enunciado. Então, você precisa aprender a estruturar essa peça de forma correta, datar ela. Você precisa ter ali uma boa formatação, né? Você tem que deixar um espaço, linhas. Então, aprender a estruturar a peça é essencial para você, tá bom? E, obviamente, conhecer as teses de defesa criminal, especificamente peça a peça. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Relaxamento de prisão em flagrante. Relaxamento de prisão em flagrante, ele tem as suas teses de defesa própria. Não cabe outras teses de defesa a não ser a tese de defesa própria dela. Resposta à acusação. A resposta à acusação, existem teses de defesas que só se aplicam a ela, né? Não existe tese de defesa, por exemplo, que você pode alegar na resposta à acusação, que você vai alegar, por exemplo, alegações finais. Por exemplo, exceções. Exceções, única e exclusivamente, ela é um pedido feito apenas na resposta à acusação. Não cabe exceções, por exemplo, em recurso, não cabe exceções a alegações finais, não cabe exceções em relaxamento de prisão em flagrante, obviamente. Não cabe exceções, por exemplo, em rese,
não cabe exceções na revisão criminal, não cabe exceções ali em qualquer outro recurso, né? Então, esse recurso ele é exclusivo da resposta à acusação. Quer ver outro? É, absolvição sumária. A absolvição sumária também é uma tese de defesa exclusiva da resposta à acusação, tá bom? Então, você ficando esperto com isso, vai estar tudo bem, tudo legal. Beleza? Vamos lá para a próxima dica. Para a terceira dica, eu quero trazer para vocês sobre a construção da peça, tá? Como que você faz essa construção, beleza? Então, 4 dicas para você construir sua peça é o seguinte: tenha um passo a passo na estrutura, ou seja, saiba construir sua peça, faça um mapa mental da sua peça, um esqueleto, um GPS, tá? O que é isso? Quando você vai fazer uma peça, eu vou trazer um vídeo ensinando você a estruturar essa peça, tá? Então, se inscreve aí, deixa seu like, né? E não perca os próximos vídeos. Se já estiver disponível, procure aí no meu canal que você vai encontrar. Essa estrutura é importantíssima, porque vai fazer com que você saiba o que você está fazendo. Né? Você não vai fazer algo aleatório. Né? Primeiro o teste de defesa, depois você vê datas, depois você vê tipificação de crime, depois você vê lá qual crime que está sendo imputado a ele, ou qualquer outra coisa, tá? Então, quando você constrói uma estrutura, quando você monta ali o seu esqueleto, a sua peça está praticamente pronta. Ali é praticamente o rascunho da sua peça. Se você fizer a sua peça estruturada no rascunho, depois para você construir ela, você passar ali na folha de resposta, é muito fácil, já está ali uma mão na roda para você. Então, tenha um passo a passo na estrutura da sua peça. Divida as suas teses de defesa em 2 partes, tá? O que é isso? Se você já fez uma pós-graduação, ou se o seu professor explicou sobre tese de defesa para você na faculdade, ou até mesmo se você tem aí um curso prático, né, de tese de defesa, ou se você trabalha aí no escritório de advocacia criminal, você já está familiarizado com tese de defesa criminal, tá? E basicamente a doutrina, os professores nas pós-graduações vão ensinar para vocês 5, né, teses de defesa. Né? As teses de defesa são divididas em 5 partes, tá? Para a OAB, eu vou trazer um vídeo completo só de tese de defesa também, tá? Mas para a OAB, você divide essas teses de defesa em 2, ou seja, preliminares de mérito, ou direito material, direito processual. Por quê? Para que você saiba como você busca cada uma delas. Porque o examinador, ele sempre traz para você nesse formato. Ele vai trazer para você tese de defesa de preliminares de mérito e de mérito, tanto nas questões como na peça. Então, se você já dividir as suas teses de defesa, você entender qual tese de defesa é uma preliminar de mérito e qual tese de defesa é de mérito, pronto, você já se identificou e você não vai se embananar na hora da peça. Porque se você pedir, por exemplo, uma preliminar de mérito no mérito e uma tese de defesa de mérito na preliminar de mérito, se você trocar, o examinador vai tirar ponto de você. Então, se você tiver essas teses de defesa divididas em 2 partes, saber qual tese de defesa é preliminar de mérito, qual tese de defesa é de mérito, você vai ter ali você vai eliminar qualquer chance do examinador tirar ponto de você, e você também vai ficar mais esperto aí e vai crescer no conhecimento sobre isso, tá? Divide as suas teses em tópicos. O que é isso? Quando você for fazer, por exemplo, quando você for fazer a sua peça, você já dividiu aqui em 2. Então, você já sabe qual tese de defesa é preliminar de mérito e de mérito. Então, divida em tópicos. Quando você for passar para caderno de resposta, coloca lá preliminares de mérito. Aí você coloca o nome da tese de defesa. Por exemplo, vamos supor que você encontrou 2 preliminares de mérito. Então, você coloca o título principal, preliminares de mérito, e você coloca primeiro, tal coisa, segundo, tal coisa, tá? E depois de mérito, né? Assim, ó, das teses no mérito. Só isso, do mérito ou do direito, aí você escolhe o que colocar, tá? Mas aí você coloca no mérito como principal, depois subtítulos, né? Sobre cada tese de defesa que você vai buscar, tá bom? Eu também vou trazer passo a passo. Eu vou trazer tese de defesa. Eu acho que eu vou fazer um vídeo por tese de defesa. Então, acho que eu vou dedicar para cada tese de defesa existente. Eu vou dedicar um vídeo para que você saiba o que é, como encontrar e crescer aí no seu entendimento, tá? 4. Divida a argumentação em 3 parágrafos, ou seja, não faça mais do que 3 parágrafos para você identificar uma tese de defesa. Por exemplo, se você vai fazer uma tese de defesa de mérito de absolvição, então você vai pedir a absolvição dele.
Então, faça essa sua argumentação em 3 parágrafos, ou seja, começa com o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Primeiro parágrafo você pode fazer uma introdução, segundo parágrafo desenvolvimento, terceiro parágrafo ali você faz uma conclusão, tá? Em outras palavras, para que você entenda melhor, introdução ali você vai falar um pouco sobre a absorção. Ali no começo você vai fazer um desenvolvimento, no meio, né, o segundo parágrafo você faz o desenvolvimento, ou seja, como que você ali no desenvolvimento você pode contar o caso. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso aqui, sobre a argumentação, tá? Sobre como que você fala, linguagem jurídica e também argumentação e como que você passa o seu raciocínio para o papel. Eu sempre recomendo 3 parágrafos, tá? Então, um parágrafo de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Basicamente, de introdução, você pode colocar o artigo, né? Vamos supor que você vai colocar ali, é, imagina lá, o 386, parágrafo primeiro. Você vai argumentar que a absolvição é pelo 386, parágrafo primeiro. Então, você pode começar na introdução descrevendo o que é o artigo 386, parágrafo primeiro, o que ele quer dizer. Depois, na hora de você desenvolver, você pode colocar o caso concreto, ou seja, como o caso do seu cliente se enquadra no 3. E depois, na conclusão, você faz o pedido de absolvição, entendeu? Absolvição pelos motivos lá. Então, ou até mesmo ali por falta de provas, enfim, né? Só uma dica para você. Se você for fazer, por exemplo, um estado de necessidade também, se você for alegar ali legítima defesa, então você pode colocar da legítima defesa, depois de como, e você pede a absolvição pela legítima defesa no 386, tá? Então, se você fizer isso, essa divisão, né, em 3 parágrafos, você vai ter ali um objetivo. Você vai ter um começo, um meio e um fim. Isso vai dar ali uma satisfação maior para o examinador, né? Então, se você precisar de uns pontinhos aí, ele vai te dar. Agora, se você fizer todo bagunçado, aquela argumentação esquisita, então pode ser que ele te dê, tire ponto de você, né? E não é legal você tomar ponto do examinador por exemplo, letra ruim, argumentação bagunçada. Então, se você tiver essa argumentação em 3 parágrafos e ordenar com introdução, desenvolvimento e conclusão, cara, você vai se dar muito bem na sua argumentação e o examinador vai ficar contente ali em corrigir a sua prova, né? E você não vai ter problemas depois. Beleza? Pessoal, essas foram as dicas de hoje. Espero que ajude você, né, na sua jornada. Essas foram as primeiras dicas, na verdade. Esse é o primeiro vídeo de dicas, na verdade. Aqui eu já dei para você um parâmetro que você precisa, né? Esse aqui é o mínimo. Esse vídeo é o mínimo que você precisa para passar a segunda fase em direito penal, ou pelo menos para você se preparar para ela, né? Não é uma prova fácil, ela exige muito estudo de você, mas se você se dedicar um pouquinho por dia, todos os dias, né, você vai conseguir crescer no conteúdo, você vai conseguir começar a desenvolver e passar nessa prova, tá bom? Então não perca os próximos vídeos, que nos próximos vídeos eu também vou trazer dicas sobre tudo que a gente conversou aqui. Eu vou dar dicas sobre cada uma delas e um vídeo específico para você, para te ajudar nos seus estudos, tá bom? É isso, compartilhe esse vídeo com um amigo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até mais.